Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer a revisão do nosso conteúdo de matemática do livro 4. Eu vou só passar aqui pelos últimos conteúdos que tivemos, não vou pedir para vocês fazerem nada, é só uma revisão. Então, nós iniciamos o nosso bimestre, né? O nosso semestre, na verdade, falando sobre medidas de tempo e polígonos, né? Esse era o capítulo. Então, nós temos, nós primeiro viemos para horas, minutos e segundos, onde a gente, né, aprendeu, né, a olhar no relógio analógico, no relógio digital. Nós aprendemos que hora, minutos e segundos são unidades de medida de tempo. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Fizemos atividades, né, de colocar no relógio. A gente já sabe que o ponteiro pequeno indica as horas e o grande os minutos. Então, aqui são 7 horas e 30 minutos, são 9 horas e 10 minutos, 8 horas, 8 não, ó, 2 horas e 40 ou 14, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente usa depois do meio-dia, tem gente que usa a partir de 13, tem gente que volta para 1 hora e assim vai. E assim vai a atividade sobre relógio. Nós aprendemos sobre o tempo e as frações, né? Você sabia que as horas na Espanha é diferente de como dizemos aqui, né? Eles falam sobre quarto, né? Então, ó, fração de hora, 1/4 de hora, 15 minutos. Metade de 1 hora, né? Eles usam 1/2, 30 minutos. 3/4, 45 minutos. 4/4, 60 minutos, que é 1 hora inteira. E nós também fizemos atividades usando as frações e o tempo. Depois nós aprendemos giros e ângulos com a ginástica rítmica. Eu coloquei vídeo lá no YouTube para a gente ter uma noção melhor. Então a gente aprendeu o que é ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso. A gente aprendeu tudo isso, né? Nós também tivemos atividades direita, esquerda, uma volta de 360, tudo isso nós tivemos. A gente também aprendeu, ó, avance 2 quadras, 1/4, a gente fez tudo isso aí nas atividades. Depois nós viemos para os polígonos, né? A gente descobriu que as figuras planas desenhadas pelos alunos são polígonos. Vamos agora conhecer as características de um polígono. Então, nós sabemos que os polígonos são formados apenas por linhas retas e fechadas. E os polígonos, eles não apresentam, as linhas não se cruzam. Então, ó, muito importante. Polígonos são figuras planas fechadas, formadas apenas por linhas retas que não se cruzam. E aí nós temos vários nomes de polígonos e lados, número de lados. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Tem o nome de todos aqui. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono. E nós temos aqui no Saiba Mais a junção da palavra polígono, poli de vários e gono de ângulos, são vários ângulos, por isso que chama polígonos. E nós tivemos várias atividades para relacionar, para identificar, para contarmos os lados, as vértices, os ângulos, tudo isso. Tudo isso. Depois a gente veio para perímetro, que perímetro é a medida do contorno de uma figura. Então nós descobrimos como calcular, nós tivemos várias atividades para calcular perímetro, para entender melhor esse conteúdo. No Agora Eu Sei, o que a gente aprendeu? Ler e representar o tempo em horas, minutos e segundos, reconhecer a relação entre hora, minutos e segundos, resolver problemas envolvendo fração de hora, identificar ângulos usando a ideia de giros, reconhecer polígonos como figuras planas fechadas, formadas apenas por linhas retas que não se cruzam, e identificar seus elementos.
nomear os polígonos de acordo com o número de lados, hexágono, octógono, tudo isso a gente já aprendeu. E calcular o perímetro de uma figura, como tá o exemplo aqui, 4 centímetros mais 4 centímetros mais 4 centímetros mais 4 centímetros mais 4 centímetros é igual a 20 centímetros. Continuando, nós viemos para simetria e reflexão, né? Os lados simétricos. Nós fizemos várias atividades de simetria para identificar. Se estivéssemos juntos, as atividades iam ser bem divertidas em sala de aula. Depois a gente veio para a área de figuras planas, também fizemos muitas atividades, ó. Das áreas, contamos, a gente usou muitos quadradinhos, malha, exercícios na malha, tudo isso contando, ó. Aqui, ó, mesmo a gente já juntou, a gente já sabia o que é um polígono, a gente só colocou os lados, tudo. Então, todos os conteúdos foram se ajustando. Depois nós aprendemos sobre temperatura. A temperatura usada no Brasil é o grau Celsius. É a medida utilizada para saber se um corpo ou um ambiente está quente ou frio. E aí, como eu disse, nossa unidade de medida é o grau Celsius e o símbolo é esse Czinho. Então, nós vimos que a gente usa para medir o tempo, para medir a temperatura do corpo. Então, nós temos o digital e o analógico. Fizemos muitas atividades também sobre o tempo, temperatura. Nós vimos a amplitude térmica usando a previsão do tempo. Nós descobrimos tudo isso. Tá vendo? Nós analisamos gráficos, comparamos. Tudo isso nos ajuda muito. E no Agora Eu Sei relacionado a isso, nós aprendemos reconhecer quando uma imagem é simétrica, é identificar o seu eixo de simetria, determinar a área de uma figura representada em uma malha, identificar graus Celsius como unidade de medida de temperatura e ler a medida em termômetro. Então, nós temos aqui 39 graus e aqui, ó, 36, 45 e calcular a amplitude térmica de uma região, diminuindo a temperatura menor da maior. É aí que a gente tira a amplitude térmica. E para finalizar, a gente aprendeu operações de igualdade e resolução de problemas, né? Foi o nosso último conteúdo. Onde a gente aprendeu a resolver problemas de adição, subtração, identificar o que se pede no problema e resolver. Então, nós tivemos problemas com subtração, adição, divisão, multiplicação. Tudo isso a gente aprendeu aí nos últimos conteúdos, né? Nós aprendemos muita coisa juntos aí. Então, todas essas atividades aqui, as últimas foram sobre isso. Reconhecer que podemos somar ou subtrair o mesmo número em ambos os lados de uma igualdade sem que essa igualdade seja alterada. Então, nós vimos lá os pesos e depois resolver os problemas envolvendo as ideias de adição e subtração, resolver os problemas envolvendo as ideias de multiplicação e da divisão e resolver e elaborar problemas envolvendo as diferentes operações e também o nosso sistema monetário. Bom, pessoal, deixo vocês por aqui. Amanhã eu venho com as revisões de ciências, geografia e história. E ainda tem inglês essa semana, porque eu também não vou abandoná-los. Então, até mais, quarto ano. Tchau!